Bom dia, mais um dia. Hoje estamos aqui para estudar Gênesis 10. Hoje a gente vai falar sobre os descendentes dos filhos de Noé, ou seja, a tabela das nações, porque a gente sabe que toda a humanidade que surge depois do dilúvio são a partir das noras e dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Vamos fazer um minutinho de oração para que o Senhor possa abençoar o nosso estudo, né? Abençoar esse momento agora, né? Que a gente tenha concentração para internalizar tudo aquilo que a gente estudar, né, que venha agregar nas nossas vidas, né? Papai amado, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando da tua palavra. Deus, como é bom, meu Pai, render graças ao teu nome, anunciar, meu Pai, de manhã, meu Pai, a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade, Deus. Como é bom, meu Pai, te servir, como é bom fazer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para fazer, segundo a tua palavra, segundo a tua verdade. Meu Pai, que cada dia mais a gente venha estudar mais e venha internalizar, Senhor querido, que o nosso coração esteja sensível para entender, para obedecer, para conhecer mais. Meu Pai, nos ajude, meu Pai, nessa caminhada, meu Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a leitura? Gênesis 10, né? Hoje são 32 versículos. E no decorrer da leitura a gente vai fazendo os comentários, né? Às vezes você pensa assim, a descendência não é importante. Gente, é muito importante. Que pra gente entender, né? Até então, saber, né? Para onde é que foi cada filho, né? Porque a gente relembrando um pouquinho de... Tô aqui com a minha Bíblia aberta. No versículo, no capítulo 9, houve ali bênçãos e maldição, né? O filho Cã, por ter visto o pai nu e não ter coberto ele, né? Saído expondo ali pros filhos, pros outros irmãos, acabou que ele foi, né? O filho dele, Canaã, acabou sendo amaldiçoado, né? Ele ficou abaixo dos outros irmãos. Então, agora a gente vai saber como que foi essa história, né? E os descendentes, os filhos de cada um, né? Vamos fazer a leitura? São essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Então, aqui o primeiro que a gente vai falar é dos descendentes de Jafé, né? E eles, né, com base nos meus estudos, eles se espalharam ali pela Europa, pela Ásia Menor, né, Turquia, ali pela região ali da Turquia. E eles também foram abençoados como o Sem, né? O filho Sem também. Só que ele foi um pouquinho mais abaixo, né? Não foi a mais abençoada, a geração mais abençoada foi a de Sem, que a gente vai entender mais para frente quando a gente for lendo, né? Os nomes são bem interessantes, né? Parece, às vezes a língua parece que até trava na hora de ler, né? Mas é interessante, até então, pra gente entender, gente, esse estudo, para onde eles foram, né? Hoje a gente vai falar para onde eles foram, né? Isso e outra coisa, eles eram, o pessoal de Jafé, eles ficavam mais no mar, né? Eu tava bem estudando, vi vários vídeos também, e a gente vai entendendo porque há tanta variação, tantas raças, né? E tudo começando ali deles. Porque aí você pode ver, né? Um foi tendo filho, o outro. E quando é fé, ficou totalmente diferente, né? Só que assim, por mais que ficou diferente, naquela região as pessoas são mais parecidas, tem traços semelhantes, né? A gente vê ali uma semelhança, né? Com aquelas pessoas que ficaram naquela região. Então, os de Jafé foi para a Europa e da Ásia Menor. Agora vamos ler os de Cã, relembrando que Cã foi aquele filho, né? Que não honrou o pai. Ele desonrou o pai ali na. Assim, pode ser às vezes falar assim, nossa, é uma mínima coisa, né? Que ele fez, né? Mas assim, olhando para os nossos dias atuais, né? Só não tampou o pai. Mas naquela época, gente, era muita desonra, sabe? Dá pra ver que era muita desonra porque os irmãos dele, pra tampar o pai,
eles vão de costa, né? Eles não olham, tipo assim, tampa sem olhar, né? Que eles não podiam naquela época, né? Agora vamos ler, versículo 6. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Havilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Naquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém, Misraim, gerou a Ludim, e Anamim, a Leabim, e a Naftum, a Patruzim, e Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Cafitorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. É muito interessante isso aqui, né, gente? E aí eu fui estudar, pesquisar para a região onde eles ficaram, com base nessas histórias, né? E aí o pessoal, o descendente de Cã, eles ficaram ali mais no continente africano, Oriente Médio, ou seja, ali na África, né? Na costa ali do Mediterrâneo, que é o Egito. E aí fala de um nome que ele se destaca, que é Nimrod, né? Que ele foi o primeiro guerreiro, corajoso, ele era poderoso, né? Dono de várias terras, e ele edificou muitas cidades, né? Lembrando que aqui a gente está falando de uma genealogia, de uma descendência, e não está falando em cronologia, né? Ainda a gente não chegou no Gênesis 11, que vai falar da Torre de Babel, mas aqui já fala quem edificou Babel, né? A gente vê que foi Nimrod, um descendente de Cã, né? E todo o crescimento, toda a evolução dele, né, as cidades, era tudo ali para maldade, né? Todo ali, Babel, a gente era a capital de Babilônia, né? Ele deu ali origem à Síria, a Nínive, né? Que foi também, quem lembra da história de Jonas, né? Que eles pecaram contra Deus e aí teve, né? Jonas teve que ir lá e Jonas, lembra que Jonas não queria ir, porque ele considerava o povo mau, né? Mas ele foi, depois no final, depois que a baleia vomitou ele, né? Ele acabou indo obedecer, né? Aí a gente vê também os filisteus nessa genealogia aqui, que tem eles também, né? São descendentes de Cã, ou seja, os Jebuseus, Amorreus, Sodoma, Gomorra. Então a gente vê que a descendência de Cã foi totalmente, né? Pessoas que faziam tudo para promover ali os seus interesses, né? E tudo ali foi pro lado errado, né? Pro lado contrário. A linhagem santa, né? Eles iam tudo contra ela. Eles iam ali pela linhagem, pode-se dizer que foi uma linhagem ímpia. Pessoas ímpias que não era, que não servia a Deus, né? Fazia tudo ali para o seu próprio interesse, né? Promovendo o seu próprio bem, né? Sem olhar quem. Vamos continuar a leitura. Agora a gente vai falar de Sem. Então a gente já aprendeu Jafé, né? Os descendentes de Jafé que foram lá para a Europa, para a Ásia Menor. E Cã foi ali para o continente africano, Oriente Médio, né? Agora a gente agora a gente vai ler o 21, que fala assim, ó. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, é irmão mais velho de Jafé. Também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Geter e Mas. Arfajad,
Arfaxade gerou Salã, e Salã gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleque, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Amodá, e Selefe e Azarmarvé, a Gerá, a Radorão, a Uzal e Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Havilá e a Jobade. Todos esses foram os filhos de Joctã. E havia desde Messa indo para Cefá, montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São essas famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Então aqui por último, a gente vê a descendência de Sem, que foi a geração mais abençoada por Deus, né? E eles habitaram, de acordo com as minhas pesquisas, ali na região de Mesopotâmia, ali na Arábia, né? E a gente tem um nome aqui que se destaca, que é Eber. Quem foi Eber, gente? Foi o bisneto de Sem. E é desse nome, porque esse nome é importante, porque é desse nome que surgem os hebreus, né? E desses hebreus, né, a gente vai ver que deles, de Sem, saiu 3 religiões monoteístas, né? Que foi o islamismo, né? Quando surge lá Sara e Abraão mais pra frente, que a gente vai estudar, que ele tem o filho com a serva dele, né? Foi contra ali o que Deus tinha para ele, né? Querendo fazer na força do próprio braço, né? Sara e ele. Aí também surge o judaísmo e o cristianismo, né? Tem 3 religiões que surgem aqui de Sem. Então, Eber era neto de Sem. E uma coisa interessante também, né, que eu queria comentar, é que muitas pessoas falam do versículo 25 que houve uma repartição de terra. Né? Muitos falavam que é a Pangeia, mas assim, para mim não é, gente, né? Que foi a divisão dos continentes, né? Eu acho que ali foi essa divisão dos continentes, a gente vê que se os continentes eles ligam um no outro, né? Parece que é um encaixe perfeito. Mas eu acho que é outro fenômeno, né? Ali foi mesmo a divisão, assim, de cercas, na minha concepção, né? E a gente vê que a geração de Sem foi a geração mais abençoada por Deus, que foi a geração escolhida. E aí casa com Gênesis 9, porque Sem foi o filho mais abençoado por Noé, né? Devido àquela que eu comentei lá no início, né? Devido ao acontecimento, né? Do filho de ter Cã ter desonrado, né? Acaba que o filho de Cã, que é Canaã, acaba sendo amaldiçoado. Então a gente vê aqui todo um cumprimento, né, de uma palavra de um pai sobre o filho, né? Então, assim, hoje eu olho assim, eu falo com minha esposa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos, né, sobre bênçãos, maldição, porque a nossa língua, né, as nossas palavras têm poder, né? Então, somos co-criadores, né? Então, estamos aqui para Deus fez tudo por meio da palavra, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente vê aqui o cumprimento de tudo que foi aquelas bênçãos de emoção que Noé fez, né? Lá em Gênesis 9, do 20 ao 28, né? Que Noé tem aquela passagem lá que ele amaldiçoa, né? Cã e abençoa Sem e Jafé, né? Todos. Então se cumpre aqui no versículo, no capítulo 10, né? E é isso, gente, que a gente possa, né, sempre estar tomando cuidado com o que a gente fala, né? Porque cumpre, né? Palavras têm poder. E foi muito interessante saber para onde foi cada filho, né? Então a gente começa a entender porque há tanta variação, tantas raças, né? E porque aquele povo do lugar, né? Eles acabam se parecendo, tem características semelhantes, né? Mas é isso, né? Que Deus abençoe seu dia, que Deus possa abençoar seus estudos da palavra, né? Vamos fazer um minutinho de oração para finalizar? Senhor querido,
Meu Pai amado, muito obrigado por mais esse dia. Como é bom, Deus, estudar a Tua palavra, aprender mais de Ti. Meu Pai, que a gente venha tomar cuidado com o que a gente fala, que a gente venha dosar as nossas palavras, que a gente venha pensar para falar. Meu Pai, que da nossa boca venha jorrar rios de bênçãos, Senhor querido. Pai, nos ajude. A gente não é perfeito, a gente é pecador, mas nós queremos, meu Pai, ser mais parecidos contigo. Meu Pai, queremos dar exemplo às outras pessoas. Meu Pai, nos ajude a falar aquilo que precisa ser falado, no tempo que precisa ser falado. E quando for o tempo de ficar em silêncio, nos ajude a ficar em silêncio também. Nos ajude a honrar os nossos pais, meu Pai, porque eles têm autoridade sobre as nossas vidas. Deus, obrigado, Senhor querido, por tudo e que o Senhor fez na minha vida e que o Senhor ainda vai fazer. Eu creio no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.